Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maurício Camil e nesse vídeo eu vou apresentar para você as 4 principais lições que eu aprendi lendo os 4 principais livros do Nassim Taleb. Iludidos pelo acaso, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e Arriscando a Própria Pele. Então fica comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse conteúdo, assim você ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quando o assunto é investimentos, Nassim Taleb foi um dos principais autores desde o início dos anos 2000. Através dos seus 4 principais livros, ele conseguiu passar uma ideia muito clara das suas visões a respeito dos investimentos e como ele acredita que os investidores devem tomar decisões para montar uma carteira diversificada e, consequentemente, conseguir extrair o máximo resultado possível a longo prazo. Nassim Taleb era um matemático e ele trabalhou no mercado financeiro lá nos Estados Unidos e conseguiu ter excelentes resultados. E o ponto principal da sua trajetória está no fato de que ele conseguiu sempre ganhar muito dinheiro em cenários de crise. Ele conseguiu ganhar muito dinheiro em cenários adversos e ao longo dos seus livros ele consegue passar uma visão muito clara de como que isso pode ser feito na prática. Agora vamos para o ensinamento número 1, onde Nassim Taleb fala que o acaso tem um grande impacto nos resultados dos nossos investimentos. E muitas das vezes nós subestimamos o acaso e acreditamos que todo o resultado que nós temos na nossa carteira se deve apenas por nossas decisões, por conta de nós termos acertado, por exemplo, o momento certo de comprar uma determinada ação ou até mesmo um resultado ruim. Nós atribuímos somente o resultado a decisões nossas e isso na prática não é verdade, pelo menos não no curto prazo. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você analisou uma empresa, entendeu o seu modelo de negócios e verificou que aquela empresa teria um alto potencial de valorização no longo prazo. No momento que você comprou aquela ação, no dia seguinte, aquela ação caiu, por exemplo, 5% e você ficou frustrado com o resultado. No curtíssimo prazo, essa queda não significa absolutamente nada. É simplesmente o acaso acontecendo nos seus investimentos. Pode ser que essa queda tenha ocorrido porque a empresa no dia anterior soltou um resultado negativo, mas que no longo prazo não vai fazer tanta diferença assim. Pode ser que tenha acontecido uma grande mudança na economia do Brasil, ou na economia do mundo, ou na parte política global, que naturalmente afetou o setor em específico daquela empresa que você comprou a ação. Então existem inúmeros fatores que podem surgir de uma hora para outra e que podem afetar o resultado da sua carteira no curtíssimo prazo. E o acaso vai acabar impactando justamente nessa questão. Ele de repente surge e pode acabar te prejudicando ou pode acabar te beneficiando, e tem um exemplo justamente contrário. Você comprou uma ação que você analisou, entendeu o seu modelo de negócio, e no dia seguinte que você comprou aquela ação, ela se valorizou 10%. Isso não significa que você é um investidor com uma capacidade de análise muito acima da média. Simplesmente aconteceu algo naquele dia em específico que fez com que aquela ação se valorizasse em um patamar muito acima da média. Então, sempre que você for avaliar os seus resultados, é importante você olhar para o longo prazo. Não importa o resultado que você teve em um único dia comprando ou vendendo uma ação. O que importa é o rendimento que você teve no ano fechado. O que importa é o rendimento que você teve nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos. Porque no longo prazo, o acaso vai perdendo o seu impacto. Para você ter um resultado bom a longo prazo, você não pode depender do acaso ou até mesmo da sorte, que é uma outra palavra que significa praticamente a mesma coisa. Você vai depender simplesmente da sua capacidade de análise para que no longo prazo você tome boas decisões de maneira repetitiva e com isso você consiga colher excelentes frutos. O segundo ensinamento é uma continuação ao ensinamento anterior, onde o Nassim Taleb apresenta 3 conceitos que vão ser muito utilizados na hora de você montar uma carteira. Ser frágil, ser robusto e ser antifrágil. Qual que é a diferença para cada um desses conceitos? O primeiro deles acontece quando uma pessoa tem uma carteira de investimentos frágil. E o que isso significa? Significa que em qualquer cenário de caos, em qualquer cenário de pequeno problema, a carteira dessa pessoa vai acabar caindo bastante. E por que a pessoa fez isso? Porque ela acreditou que de alguma forma, se ela tivesse investido o dinheiro dela em apenas uma única ação, ela iria conseguir ter um resultado muito, muito bom. Mas isso na prática, na maioria dos casos, não é o que funciona. E vamos pegar como exemplo o caso das ações da Magazine Luiza. Vamos supor que você comprou uma ação da Magazine Luiza em fevereiro de 2020 e segurou até novembro de 2020. Nesse caso, você teve uma valorização de 94%. Quando chegou no final de 2020, começou a chegar um cenário aqui no Brasil de recessão econômica, a inflação subindo, a taxa de juros também começou a subir, então naturalmente as ações da Magazine Luiza e de outras empresas acabaram caindo bastante. No caso da Magazine Luiza, as ações elas caíram ainda mais do que a média,
porque é uma empresa um tanto quanto frágil. Isso porque é uma empresa cíclica, que depende diretamente do poder de compra da população, porque ela vende produtos onde não tem diferenciação em relação à concorrência e são produtos que na prática são dispensáveis. Num cenário de crise, você não vai ter que trocar a geladeira, trocar o sofá ou trocar a sua televisão. Você simplesmente vai gastar com o mínimo necessário. E no caso, a Magazine Luiza, nesse tipo de cenário, vai acabar saindo prejudicada. E o que aconteceu com as suas ações logo em seguida? De novembro de 2020 até fevereiro de 2025, as suas ações caíram 97% no acumulado. Um investidor frágil é aquele investidor que teria comprado apenas a ação da Magazine Luiza e teria perdido bastante dinheiro, e você que está do outro lado não pode cometer esse erro de forma alguma. O segundo tipo de carteira que um investidor pode ter é uma carteira robusta, que é aquela carteira que vai fazer com que você consiga se proteger de crises econômicas, que vai fazer você se proteger de momentos onde uma determinada ação ou um determinado conjunto de ações vai acabar despencando. Você vai ficar basicamente no 0 a 0. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o índice Ibovespa nos últimos 12 meses, que teve uma queda de apenas 1%. Considerando que essa queda foi praticamente irrelevante, uma pessoa que investiu no Ibovespa, que é basicamente um índice que pega as maiores empresas do Brasil, conseguiu ter uma carteira robusta, porque ficou, como eu falei, basicamente no 0 a 0. Não teve nenhum ganho, teve um prejuízo muito pequeno, então na prática conseguiu aplicar esse conceito de robustez. E por fim, e mais importante, nós temos aquela carteira antifrágil, que é aquela carteira que se beneficia do caos. Em um cenário ruim economicamente, em um cenário ruim politicamente, não só no Brasil, mas também no mundo, você, investidor e investidora, consegue ganhar dinheiro com isso. Pega, por exemplo, a rentabilidade do índice IVVB11 nos últimos 12 meses. E o que é esse índice? Ele pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e investe para você nelas, e ao mesmo tempo pega a variação do dólar. Então, se essas empresas se valorizarem e o dólar subir, você vai conseguir ter um altíssimo lucro, que foi justamente o que aconteceu nos últimos 12 meses. Nesse período em específico, o ETF IVVB11 teve uma alta de 42%. Então, voltando ao exemplo anterior do índice Ibovespa, se você tivesse colocado metade do seu dinheiro no Ibovespa e metade do seu dinheiro no IVVB11, você teria uma carteira antifrágil, porque de um lado a sua carteira ficou no 0 a 0, no caso do Ibovespa, do outro ela teve uma grande valorização por conta do IVVB11. E aqui no Brasil, nesse período dos últimos 12 meses, nós tivemos diversas polêmicas do ponto de vista político, o que fez com que a Bolsa de Valores ficasse travada. Agora, como você investiu um pouco do seu dinheiro no exterior, você conseguiu se beneficiar desse tipo de cenário que fez com que o dólar subisse, além do fato de que a economia americana nesse período também conseguiu ter um excelente crescimento. E vão existir, é claro, outros cenários onde vai acontecer o oposto. A economia brasileira e política vai se dar muito bem e a Bolsa de Valores vai subir bastante, até mesmo em dólar, algo que aconteceu entre 2016, 17, 18 e 19, e a economia americana vai se dar muito mal e a Bolsa de Valores do exterior vai se dar muito mal, algo que aconteceu entre 2000 até 2008, 2009. E se você tem uma carteira diversificada, tem uma carteira antifrágil, você consegue ganhar dinheiro em qualquer tipo de situação. E para você entender como aplicar esse conceito na prática, para ter uma carteira diversificada entre as melhores ações brasileiras e norte-americanas, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a selecionar os seus investimentos de forma automatizada. Com isso, proporcionando para você mais segurança, mais rentabilidade, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e entrar no site. Partindo agora para o ensinamento número 3, que diz que tentar prever o futuro é um grande erro, principalmente nos investimentos. E como que esse comportamento acaba acontecendo na prática? Um investidor vê a Bolsa de Valores do Brasil subindo bastante e pensa: eu não vou investir na Bolsa de Valores do Brasil agora, porque ela está subindo muito e provavelmente vai cair nos próximos 12 meses, nos próximos 2 anos, então eu vou investir só no exterior. E o oposto também acaba acontecendo. Eu não vou investir agora na Bolsa do exterior, porque ela está subindo muito, e vou investir apenas no Brasil. E esse erro acaba sendo muito grande, porque como eu mostrei para você alguns minutos atrás, nos últimos 12 meses, a Bolsa Americana subiu bastante. E nos últimos 24 meses, a Bolsa Americana subiu bastante. Nos últimos 10 anos, a Bolsa Americana subiu bastante, inclusive muito mais do que a Bolsa Brasileira. E se você tivesse tentado prever o futuro, achando que a Bolsa Americana se daria mal e a Bolsa de Valores brasileira se daria bem, você não conseguiria ter de fato uma carteira antifrágil. Não invista o seu dinheiro tentando prever o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer no próximo ano. Você não vai conseguir chegar à conclusão e ter certeza do que de fato vai acontecer. Afinal de contas, ninguém consegue prever o futuro. E muitas das vezes, como eu mencionei no ensinamento número 1, o resultado que você vai ter no curto prazo está atrelado apenas ao acaso. E se de repente você investe todo o seu dinheiro no exterior
estoura uma guerra entre os Estados Unidos e a China, por exemplo. Nesse cenário em específico, seria muito melhor você ter o seu dinheiro investido no Brasil. A mesma lógica se aplica se você concentrar todo o seu dinheiro no Brasil, achando que a Bolsa de Valores brasileira vai subir. Se de repente estoura uma crise econômica no Brasil, você vai acabar perdendo muito dinheiro. E se você tivesse optado pela diversificação, um pouco no Brasil e um pouco no exterior, você teria de fato uma carteira antifrágil, porque você não tentou prever o futuro. Você simplesmente se posicionou e esperou a onda bater. E para fechar com o ensinamento número 4, o ensinamento diz para você ter a pele em risco. E o que isso significa? Não adianta nada você ficar o dia inteiro estudando sobre investimentos se você não colocar esse conhecimento em prática, porque só na prática que você consegue aprender determinadas coisas que a teoria não soube explicar corretamente para você. Eu vou pegar como exemplo o perfil de risco, que diz para você diversificar sua carteira de acordo com as suas características pessoais. Algumas pessoas terão uma carteira mais conservadora, com um peso maior em renda fixa, outras uma carteira moderada, com pesos iguais, e por fim, a pessoa mais arrojada, que terá um peso maior em investimentos de renda variável. Não dá para você ter certeza, só estudando, qual será a melhor alocação para você. O melhor que você pode fazer é começar o quanto antes, com uma carteira conservadora. Se você verificar que aguenta mais risco, você aumenta o peso em renda variável. Se você vê que não aguenta mais risco, você volta para a carteira conservadora. Isso porque, quando você tem a pele em risco, você aprende, se adapta e evolui. Aprende, adapta e evolui. E nessa constante, nesse crescimento ao longo dos anos, vai ficar muito mais fácil de você alocar sua carteira, vai ficar muito mais fácil de você conseguir identificar bons ativos para adicionar dentro do seu portfólio diversificado e vai ficar cada vez mais fácil para você gerenciar os seus investimentos. No início, de fato, vai dar um pouco mais de trabalho. No início, você vai ter que, por exemplo, estudar 1 ou 2 horas por semana. Daqui a 1 ano, você não vai precisar estudar com essa mesma frequência, porque você já vai ter o conhecimento passado, você já vai ter a experiência que você foi acumulando ao longo do ano. Então, nesse caso, ao invés de você estudar 1 ou 2 horas por semana, você vai estudar 30 minutos por semana para acompanhar e gerenciar sua carteira. E quanto mais o tempo for passando, mais você vai adquirindo conhecimento, mais você vai se adaptando e mais você vai evoluindo. E que, consequentemente, vai contribuir para você ter um rendimento maior, para você ganhar mais dinheiro na sua carteira. Fechados os ensinamentos 1, 2, 3 e 4, eu quero saber de você. Qual desses ensinamentos você considera como sendo o mais importante para você aplicar hoje nos seus investimentos? Coloca aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, onde eu apresentei para você os principais ensinamentos que eu aprendi lendo os 4 principais livros do Nassim Taleb. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo para se acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.